Relatório final do julgamento federal de Sean Combs Diddy, 23º dia, data 13/6/2025. Assuntos paralelos que tiveram ali antes do depoimento das pessoas, né? A presença de Kanye West, né? O cantor Kanye West compareceu brevemente ao tribunal, causando um certo alvoroço na imprensa. Cumprimentou Christian Combs, filho de Sean Combs, mas saiu rapidamente após a sua chegada, sem nenhum tipo de declaração à imprensa. A defesa e a promotoria continuam em disputa sobre a permanência do jurado número 6 após a descoberta de contradições em seu endereço durante o processo seletivo. O juiz Arun Subramanian ainda não deu seu parecer definitivo, mas ele irá fazer isso nos próximos apontamentos, né? O agente federal André Lamont também testemunhou sobre a busca realizada na residência de Sean Combs, revelando alguns detalhes estarrecedores. Cerca de 900 frascos de lubrificante, aproximadamente 200 frascos de óleo de bebê, diversas armas, incluindo 2 rifles com numeração raspada, munição perfurante de ponta verde, uma pistola Glock calibre 45. Substâncias com resultado positivo para cetamina e MDMA. Depoimento de André Lamont, né? André Lamont é o agente especial do Departamento de Investigações e Seguranças Internas, o HSI. Ele foi testemunha central responsável por relatar a operação na casa de Sean Combs, ocorrida em março de 2024. A equipe de resposta especial fez uma varredura inicial no local antes da entrada dos investigadores para garantir a segurança. Essa equipe tinha como única função localizar pessoas ou proteger as armas, não sendo responsável por fotografar ou catalogar qualquer tipo de evidência. As armas que foram encontradas ali exclusivamente dentro de uma sala de segurança da mansão, onde havia um cofre com fechadura e uma bolsa, foram encontradas 6 armas de fogo, 4 rifles AR-15, uma pistola Glock calibre 45 e uma espingarda, um carregador de tambor com capacidade para 60 munições perfurantes. Continha 59 cartuchos intactos de ponta verde, que são projetados ali para perfurar coletes à prova de bala. Um dos rifles AR-15 estava com um número de série totalmente descaracterizado, arranhado, lixado e ocultado, evidenciando possível tentativa de esconder algo. A substância que foi encontrada dentro do cofre testou positivo para MDMA e pacotes com um K marcado, que continha também um pó branco testado para cetamina. O passaporte também de Sean Combs estava guardado junto ao cofre, junto com todas as drogas, reforçando indícios de organização. O júri também foi exposto a 16 caixas cheias de frasco de lubrificante empilhadas na garagem de Sean Combs, óleos de bebê e muitas lingeries. A defesa tentou minimizar o impacto, argumentando que as armas estavam guardadas, sob responsabilidade de uma equipe de segurança profissional dentro de um local trancado. Ninguém podia mexer. O advogado de defesa pressionou sobre o fato de Lamont não ter sido o agente efetivamente que encontrou as armas. Foi outro agente, gerando um questionamento sobre essa precisão desses detalhes. Aonde estavam as armas? Estavam em um local fora do cofre ou dentro do cofre? Munições e armas também encontradas dentro da sala de segurança da mansão também tinham ali vários tipos, ou seja, tinham 2 tipos. A calibre normal, né, a munição normal para o calibre R15 e também a munição especial com a ponta verde, citado pelo agente Lamont. Jonathan Pérez, ex-assistente pessoal de Sean Combs, trouxe novos e impactantes detalhes sobre a logística das festas e como elas eram feitas. Afirmou ter sido responsável por organizar as Noites do Rei, recebendo orientações diretas de Sean Combs. A lista de itens comprados inclui lingerie, óleos corporais, preservativo e muito mel, até lanches específicos por Combs para suas sessões. Segundo Pérez, uma bolsa Gucci era utilizada por Combs para guardar dinheiros e drogas durante as festas. Ele também era responsável por cuidar da logística após o final da festa, limpando o ambiente e recolhendo os resíduos, o mesmo sentido que fazia ali o Kaplan.
Além dos itens sexuais, Pérez afirmou que foi instruído várias vezes a buscar substâncias ilícitas, como Xanax, cocaína, MDMA, e o fornecimento de todas essas drogas era fornecido por contatos identificados como Guido e Baby Gear. Um ponto novo e importante foi o episódio envolvendo um vídeo explícito de Jane com outro homem, com Combs aparecendo no fundo filmando, armazenado em um iPad profissional. Esse vídeo foi postado anteriormente e depois apagado por Combs. Essa situação gerou discussões internas dentro do tribunal, capturadas apenas agora em áudio, obtidas ali pela promotoria. Em mensagens recuperadas, Pérez expressou desconforto por ser obrigado a participar da logística dessas festas, demonstrando que agia sob ordem direta e muita pressão de Combs. O 23º dia de julgamento reforçou a tese que as práticas de exploração sexual organizadas por Sean Combs eram sustentadas por logística própria e profissional, envolvendo direto a sua equipe. Novas provas materiais como armas e drogas solidificaram ainda mais o caráter criminoso dessas ações descritas no julgamento até o momento. Por hoje terminamos o 23º dia. Semana que vem teremos mais atualizações e traremos mais detalhes sobre o caso do julgamento de Sean Combs Diddy. Eu vou ficando por aqui. Até mais.